Gravação iniciada, presidente. Obrigada, Isaías. Bom dia, conselheiros. Bom dia, ilustre procuradora da Fazenda, aqui presente conosco. Vamos iniciar a sessão do dia 7 de abril, agora na parte da manhã, da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Estamos todos aqui, os conselheiros presentes, e vamos iniciar com o processo de número 35 da pauta, de relatoria da conselheira Edeli. Jurerê Empreendimentos Imobiliários é o recorrente, interessado é a Fazenda Nacional, o patrono está presente, Isaías? Está sim, presidente. Pode chamá-lo, por favor. Ok, irei convocá-lo. Obrigada. Item 35 da pauta, doutora Camila. Seu processo será julgado agora. Favor verificar a mensagem privada no chat. Item 35 da pauta, doutora Camila. Seu processo será julgado agora. Favor verificar a mensagem privada no chat. Patrona convocada, presidente. Obrigada. Bom dia, doutora Camila, seja bem-vinda à nossa turma. Vou pedir para a senhora deixar o microfone desligado para a relatora iniciar, então, tá? Obrigada. Doutora Edeli, quando estiver pronta, pode iniciar. Sim, obrigada. Bom dia a todos. Já está na pasta, recurso especial. Os destaques em vermelho são porque já apreciamos um processo muito semelhante, né, do mesmo contribuinte, na sessão de setembro de 2020, participaram do julgamento as conselheiras Lívia, Viviane, Amélia, Fernando, Toselli, Caio, Andréia e eu. Fui relatora. Então, o que tiver de diferente vai estar destacado em vermelho. Aqui, recurso especial da contribuinte, em face do acordo 1001.000.717 de 2018, negou provimento ao recurso voluntário, alegando que o valor informado informando na ementa que o débito informado lançado do DCTF constitui confissão de dívida, somente pode ser alterado mediante retificação, se não retificada prevalece o lançamento original. Trata-se de não homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo para a utilização de pagamento indevido de estimativa de IRPJ, cujo DARF não foi localizado na base de dados da Receita Federal. A autoridade julgadora em primeira instância julgou improcedente a manifestação, o colegiado ACO negou provimento ao recurso, rejeitando a alegação da contribuinte de que o indébito se referia a saldo negativo de IRPJ apurado em 2001, dado que a perder-conta constitui confissão de dívida, e no caso da recorrente deveria ter sido objeto de retificação. Cientificado a contribuinte opôs embargos admitidos em face da alegação de contradição entre fundamento e ementa, o colegiado ACO proferiu outro acórdão, conhecendo e acolhendo esses embargos sem efeitos infringentes, porque na ementa deve constar que a perda de conta constitui confissão de dívida, como consta no voto e não a DCTF. Antes de ser notificada da decisão de embargos, a contribuinte interpôs recurso voluntário, arguiu divergência admitida em face do paradigma 301.003.599, relativamente à possibilidade de alteração, de correção de erro material no crédito informado na DECOMP. Aduz ao contribuinte que a matéria suscitada foi pré-questionada, inclusive com reforço em embargos, embora estes tenham sido apenas parcialmente admitidos. Demonstra o dissídio na forma exposta no exame de admissibilidade, destacando que a análise da decisão recorrida evidencia estar diante de situação em que o requisito formal prevaleceu sobre o quesito material, o que não se pode conceber. Isso decidiu-se que, pelo fato da DECOMP ser uma confissão do contribuinte, se a mesma não foi retificada, a formalidade do erro de preenchimento prevalecerá sobre a materialidade do crédito e, assim, a compensação não será homologada. Observe em um dos paradigmas indicados a referência à existência a entendimento da própria Receita, no parecer 8 de 2014, a interpretar 149, entendeu que é possível superar o equívoco na DECOMP, reafirmando o erro no preenchimento, porquanto apontou com crédito pagamento indevido oriundo da ARF, ao invés de informar saldo negativo de RPJ apurado em 2001, reitera que não era possível retificar a DECOMP apresentada depois da emissão do despacho, e invoca o parecer 8 de 2014, aí as argumentações de praxe, defende a possibilidade de correção de equívocos e o dever de busca da verdade material. Procuradoria apresentou contra-razões, defende a manutenção do acordo recorrido,
porque o direito creditório somente teria sido informado após ciência do despacho decisório, o que se reveste de situação nova, não passível de convalidação no presente momento, e seu entendimento a pretensão de retificação da DECOMP para fim de alterar o tipo de crédito originalmente apontado por seu turno apenas foi trazido em sede de recurso voluntário, constituindo verdadeira inovação a matéria tratada nos autos, e traz os acréscimos aí, invocando a legislação de regência e estabilização do crédito na DECOMP. Aduz ainda que a retificação do direito creditório demandaria a emissão de despacho decisório completamente novo, e essas argumentações são diferentes do processo anterior. Pede, assim, que seja negado o provimento ao recurso especial e mantido a forma recorrida. É o relatório, presidente. Doutora, eu vou marcar seu tempo aqui, tá? E a senhora tem os 15 minutos. Não vou precisar nem de 5 minutos com a doutora Ideli, como sempre, muito precisa nos seus relatórios, nos seus votos. O tema aqui é mais que conhecido, como a própria doutora Ideli. Já houve um julgamento da própria empresa em setembro do ano passado, nessa mesma turma, com uma composição um pouco diferente. Quero chamar a atenção apenas, doutores, que o precedente paradigma nesse caso, assim como no outro, foi um precedente, inclusive, do doutor Fernando Brasil. Na ocasião, cheguei a brincar com ele, que realmente ele foi o nosso salvador neste caso. E o ponto aqui é a questão da possibilidade ou não de alteração, de retificação da DECOMP depois do despacho decisório. No caso concreto, a empresa, quando apresentou a DECOMP, ela indicou que houve um pagamento a maior por meio de DARF, tá? Só que esse DARF não foi localizado, a delegacia negou o direito ao crédito. Após o despacho decisório, a empresa tomou, enfim, se tocou que cometeu um grande erro, um erro material, um erro absolutamente formal, né, facilmente verificado, por meio que era o seguinte, eu tinha um saldo negativo de 2001 e eu informei que era pagamento a maior por meio de DARF, e, na verdade, não era pagamento a maior por meio de DARF. Juntamos toda a documentação ao longo do processo, não tivemos êxito na delegacia de origem, e quando o processo foi julgado na turma extraordinária, inclusive, eu acho também é interessante falar, porque nós tivemos vários casos, vários erros. Já tomei uma bronca do doutor Ciccone no julgamento de um outro cliente, da quantidade de erros que, às vezes, o contribuinte comete nessas declarações, apresenta sem prestar muita atenção em alguns detalhes, mas, nesse caso, assim como nos outros casos da empresa Jurerê, a gente teve vários julgamentos nas turmas extraordinárias, e 90% deles nós conseguimos reverter as glosas, porque o entendimento hoje que prevalece, inclusive nesta Câmara Superior, é no sentido de que é possível, sim, num caso de erro material, um erro grosseiro destes, né, que é facilmente constatado por meio de documentos que estão à disposição da própria fiscalização e que foram trazidos nos processos, que facilmente a própria delegacia, a própria autoridade fiscal poderia fazer essa retificação conforme orientada pela própria Receita Federal no parecer COSIT número 8 de 2014. Então, fazendo assim uma sustentação oral muito sucinta, porque a matéria realmente é bem pontual, eu vou pedir, doutora Ideli, o provimento do recurso, porque realmente houve a apresentação, o erro é formal. A turma ordinária, de forma bastante equivocada, inclusive chegou na ementa, né, do primeiro julgado, do recurso voluntário, a dizer que a DCTF constitui confissão de dívida e que não poderia ser retificada, e, na verdade, houve um erro material, um erro no voto, porque a gente está falando de DECOMP, não está falando de DCTF, então, houve até uma retificação do acórdão em sede de embargo de declaração. Eu vou ser bem breve, estou sendo bem sucinta mesmo, porque essa matéria já é conhecida, e como a própria doutora Ideli já analisou, a questão já foi analisada por essa turma, e nós esperamos o mesmo resultado, ou seja, o provimento para que haja análise, efetivamente, desse direito creditório da empresa, em função desse erro aí, que nós entendemos que é um erro material. Ok, doutora, obrigada. Doutora Ideli, pode continuar.
Aqui não há questionamento da PGFN quanto à admissibilidade, conheço com base nas razões do presidente de Câmara. No mérito, a discussão, existe essa confusão mesmo, né? As decompes de pagamento indevido, às vezes o litígio se dá porque não foi retificada a DCTF para liberação do pagamento, mas aqui na primeira sessão também o litígio se dá porque não era pagamento indevido, era saldo negativo, né? Então, a gente tem os dois debates, houve essa confusão no acórdão recorrido, mas foi corrigido em sede de embargos. Então, a discussão é o tratamento a ser conferido ao processo quando constatado erro de fato no preenchimento do PERDECOMP relativamente ao crédito. A contribuinte apresentou o PERDECOMP em 31 de março de 2004, retificou em 2006. Na retificadora consta que foi informado como origem do crédito recolhimento de RPJ ocorrido em 30 de março de 2001, período de apuração 28 de fevereiro de 2001, destinando a liquidação de estimativa também de RPJ devida em 31 de março de 2004. Em manifestação de inconformidade, alegou que o crédito objeto de compensação não se refere a pagamento indevido, como indevidamente informado em DECOMP, sendo o crédito originário de prejuízo fiscal de RPJ 2001. A autoridade julgadora de primeira instância concluiu que a compensação da DECOMP objeto de despacho decisório não poderia mesmo ser homologada por inexistir o crédito informado a título de pagamento indevido, como admitiu a própria interessada. Já em recurso voluntário, a contribuinte apresentou documentos para demonstrar que no ano calendário 2001 apurou e recolheu IRPJ nos meses de janeiro e fevereiro. Contudo, ao final do exercício 2001, apurou saldo negativo de RPJ, conforme demonstrativo na sua DIPJ, e nas demonstrações contábeis do período. Em embargos, a contribuinte apontou omissão acerca da apreciação destes documentos, mas nesse ponto o recurso foi rejeitado, conforme despacho, aqui porque já tinha justificativa suficiente para negar esse crédito. Assim, ao manifestar sua inconformidade, a contribuinte justificou a indicação como origem do crédito de um DARF não localizado, esclarecendo que o indébito decorria da apuração de prejuízo de 2001, declarado improcedente sua defesa em primeira instância, e em recurso voluntário acrescentou as provas da apuração do indébito, mas o colegiado atual deixou de apreciá-las sob a premissa de que deveria prevalecer a informação consignada em DECOMP, dado seu caráter de confissão de dívida e a inexistência de sua retificação. Essa turma, por sua vez, tem reiterado seu entendimento em favor da possibilidade de correção de inexatidões materiais, como são os exemplos do acórdão citados, aí o voto da doutora Adriana transcrito. Mais importante, vinculado ao caso, porém, são as razões de decidir do conselheiro Rafael Vidal de Araújo no acórdão 91010002 e 903, que trata especificamente dessa circunstância de estimativa e saldo negativo, desse erro, né, na informação da DECOMP, e passando depois da transcrição, aqui o caso concreto, nestes autos, a contribuinte também confundiu o indébito de estimativas com o saldo negativo apurado no mesmo ano calendário. Assim, as características do DARF informado como origem do indébito na DECOMP evidenciam que não houve mudança de direito creditório, sendo sua natureza de saldo negativo apurado no ano calendário 2001, afirmada desde a primeira manifestação da contribuinte, mesmo que inicialmente desacompanhada de provas do crédito. Acrescente-se ainda que o DARF indicado como origem do crédito demonstrado não foi localizado na análise eletrônica da DECOMP, porque a contribuinte indicou o período de apuração e vencimento distintos do consignado no DARF, aí as datas corretas. Observe-se apenas que a contribuinte pede que o recurso especial seja acolhido e provido, admitindo-se a retificação da DECOMP objeto dos autos, e assim analisado o crédito oriundo de saldo negativo apurado no ano calendário 2001. E, diante da imprecisão do pedido quanto à autoridade competente para esta análise, descabe provê-lo integralmente, porque a referida análise não é possível nessa instância especial de solução de dissídios, contudo, afirmando-se aqui a desnecessidade de retificação formal da DECOMP para a superação da inexatidão material cometida no preenchimento, do que decorre também a reforma do fundamento expresso pela autoridade julgadora de primeira instância, pautada na inexistência de pagamento indevido apontada em DECOMP como reconhecido pela contribuinte em manifestação de conformidade. A solução adequada para o caso é a restituição dos autos à unidade de origem, para análise do direito creditório utilizado em compensação, segundo os seus reais contornos, indicados pela contribuinte, proferindo-se novo despacho decisório e permitindo-se a interessada inaugurar contencioso administrativo com nova manifestação de inconformidade, caso não homologado,
sua compensação. Por tais razões, se dou provimento parcial ao recurso especial do contribuinte para reformar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para apreciação das compensações como vinculadas a saldos negativos de RPJ, a saldo negativo de RPJ do ano calendário 91. Só esclarecendo, a gente costuma ter discussões nesses casos quanto à forma de retorno, né? Eu tenho, para mim, sempre verificar no processo quem criou a objeção primeiro, né? Se os documentos são trazidos em manifestação de inconformidade, a DRJ se recusa a apreciá-los, eu determino o retorno para a DRJ, mas aqui não foi o caso, né? Aqui entendo que o retorno é para a unidade de origem, porque estou reformando as duas decisões anteriores, e no caso anterior, a doutora Andréa votou pelas conclusões comigo, porque ela se pauta na referência expressa do parecer, e eu não faço essa citação, né? Eu julgo de acordo com os precedentes. Então, esse é o voto, presidente. Ok, doutora Edeli. Doutora Lívia, como vota? Acompanho a relatora novamente, homenageei o voto e ela trouxe certinho o que a gente tinha decidido lá, o que ela decidiu lá. Isso é sensacional para facilitar nosso histórico, né? Obrigada. E só lembrando, esse voto aqui do Rafael, eu só acho um pouco perigoso, porque ele só aceitava se fosse mesmo no calendário. Tudo bem que aqui não vai ter discussão, tá? A gente tem aceito até, inclusive, quando não né? Mas, enfim, nesse caso aqui, cabe como uma luva. Mas ele era bem restritivo, ele só aceitava se fosse do mesmo ano. Mas, enfim, vamos passar por isso, e os nossos precedentes têm mostrado que é mais amplo, né? Vamos tentar até, talvez, aprovar uma súmula aí sobre esse assunto para ver se passa essa matéria, mas com a relatora integralmente. Ok, doutor Fernando, como vota? Presidente, com a relatora, entendimento manifestado em outros votos. Ok, doutor Toselli, como vota? Também acompanho, presidente. Doutor Matosinho, como vota? Acompanho a relatora. Doutor Alexandre, como vota? Obrigado, presidente. Também acompanho a relatora. Doutor Caio, como vota? Certamente com a relatora. Eu também acompanho a relatora pelas conclusões, né? Continuo ainda com a minha fundamentação, mas então ficamos conhecidos por unanimidade, dado provimento parcial com retorno à unidade de origem, e Andréa pelas conclusões. Muito obrigada, doutora. Até a próxima. Obrigada, doutora Edeli. Só para esclarecer essa questão de para onde que vai o processo depois dessa, também a gente está aprendendo aí com o tempo, essas discussões estão sendo cada dia mais comuns, e estamos corrigindo aí nos próximos pedidos para que a gente tenha agora o provimento integral. Ok, até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom trabalho. Obrigada. Saúde aí para você. Bom, Isaías, então agora eu gostaria de saber se o patrono do número 39 se encontra. Se encontra sim, presidente. Então, vamos lá. Número 39, processo de relatoria do conselheiro Fernando Brasil, recorrente, Fazenda Nacional, interessado ArcelorMittal Brasil S.A. Então, Isaías, pode chamá-lo, por favor. Ok, presidente, irei convocá-lo. Obrigada. Item 39 da pauta. Dr. Thiago Conte. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 39 da pauta. Dr. Thiago Conte. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Ok, obrigada, Isaías. Doutor Tiago, bom dia. Seja bem-vindo à nossa turma. Bom dia. E eu vou precisar desligar o microfone, eu só abro o microfone, então tá tranquilo. Olha só, então vamos lá, doutor Fernando, quando estiver pronto, está com a palavra. Vamos lá. Bom dia a todos, bom dia, doutor Thiago. Já peço desculpas aqui por uma obra no edifício, provavelmente vou ter acompanhamento durante o relatório aqui. Então, o processo é de matéria conhecida, tá? É um acordo da 1201,
que equiparou aí a compensação para fins de denúncia espontânea. O processo tinha começado, o despacho decisório homologou parcialmente a DECOMP, e que foi transmitida após o vencimento do tributo que se pretendia compensar, e foi feita aquela imputação proporcional, determinando a incidência de juros e multa de mora. O contribuinte interpôs manifestação de conformidade, a DRJ manteve o despacho decisório, o contribuinte apresentou recurso voluntário, e foi dado provimento nos termos da ementa que eu já reproduzi no início do relatório. A PFN, então, interpôs o recurso especial, citou aí como paradigma o 3401.007.205, né, que em princípio coloca lá na emenda denúncia espontânea, compensação, impossibilidade, afirma no seu apelo que para a configuração da denúncia espontânea, de que trata o artigo 38, a necessidade do pagamento do tributo, acompanhado dos juros de mora, que o contribuinte a transmitir decômpito da extinção dos débitos que pretendeu compensar, independentemente da data dessa declaração, não teria cumprido uma das condições impostas pelo CTN para a caracterização da denúncia espontânea, qual seja o pagamento. Foi o despacho de folhas 214 e 219, deu seguimento ao recurso da PXFN, o contribuinte foi cientificado, apresentou contra-razões, tá? Ele não questiona o conhecimento do recurso, mas coloca ali que a tese recorrente não merece prosperar, pois a compensação do débito que se pretendeu extinguir se deu de forma concomitante ao envio do DCTF correspondente, acompanhado dos juros moratórios devidos, que, portanto, teria sido pago antes de qualquer declaração por parte do contribuinte e do início do procedimento por parte da Receita. Não haveria dúvidas quanto à exclusão de toda e qualquer penalidade, uma vez que o artigo 138 do CTN determina apenas o pagamento do tributo devido e dos juros de mora, né, que seria uma multa sempre punitiva, a multa de mora, cita precedentes do STJ e do Caixa que confirmariam sua tese. Finaliza pugnando pelo não provimento do apelo fazendário. É o relatório. Doutor Tiago, vou marcar seu tempo aqui, o senhor fica à vontade, 15 minutos. Vamos lá. Ilustre presidente, senhores conselheiros, doutor Fernando, relator, como bem destacado aí, a matéria é conhecida, eu não vou tomar muito tempo dos senhores, mas o dever contratual me traz à tribuna. E, já que estou aqui, eu gostaria de destacar que essa questão da compensação como forma aí de ser utilizada como pagamento para fins de denúncia espontânea já é recorrente nessa casa, e o que a parte gostaria de destacar é que essa equiparação de compensação e pagamento, além de estar prevista em todas as legislações, uma legislação recente, a 11941 de 2009, ela alterou a redação do caput, inseriu parágrafos no artigo 6º da Lei 8.218, equiparando as duas condutas do contribuinte, o recolhimento e a compensação. É bem verdade que essa compensação ela só vai poder ser confirmada após a condição ou após a verificação daquele crédito. Mas, mais uma vez aqui, nós estamos com recursos, e a própria legislação mais recente destaca que recolhimento e compensação são institutos absolutamente idênticos de extinção do crédito tributário. E aí, por essa razão de equiparação, inclusive normativa, de efeitos dos institutos e legislação recente sobre a questão, é que o contribuinte reafirma aqui e pede novamente que seja aqui negado o provimento ao recurso fazendário para que se equipare compensação a pagamento específico e, com isso, seja válido a questão da denúncia espontânea presente aqui no caso concreto. Esse caso é demais conhecido, então eu não vou me ater aos detalhes, e só era essa mesma observação, presidente. Muito obrigado, conselheiro, muito obrigado.
Ok, doutor Tiago, obrigada. Conselheiro Fernando, por favor, pode continuar. Perfeito. Então, conforme o relatório, a divergência suscitada pela PGFN resume-se a possibilidade ou não de se considerar a compensação de débitos como apta a configurar a denúncia espontânea prevista no artigo 138 do CTN, de forma a equiparar a compensação ao pagamento para fins de aplicação desse artigo. Bem, conforme já me manifestei no julgamento do acórdão 9101005264, de relatoria da conselheira Viviane, julgado na sessão de 2 de dezembro de 2020, que pese meus pronunciamentos anteriores sobre o tema, aí eu explicito ali quais foram, tendo em vista a recente confirmação, no âmbito da primeira turma do STJ, por unanimidade de votos, no agravo interno no RESP 179-8582, em 8 de 6 de 2020, no sentido de que pagamento e compensação não se equivalem para fins de aplicação de denúncia espontânea que está no artigo 138, né? Confirmando o entendimento também unânime da segunda turma do STJ no agravo interno no RESP 1.720.601, por ver minha tese já afirmada de forma unânime entre todos os membros da primeira sessão do STJ. E daí eu peço o VN aqui para transcrever dos últimos pronunciamentos aqui que eu mais me alio com os fundamentos, que é o precedente 9101-005-097, de relatoria da conselheira Edeli. Então, ela traz aqui diversos precedentes que tínhamos da primeira turma, faz um histórico aí de todas as discussões sobre esse tema e finaliza citando esses precedentes do STJ, que de forma, é difícil acontecer isso, né, repito, não é um julgamento em forma de recursos repetitivos, as decisões não são vinculantes, mas eu fiquei aguardando aí para ver se seriam confirmados posteriormente, depois dessa decisão, então, em junho de 2020, né, nesse RESP, um agravo aí interno no RESP que eu já citei, o STJ tem confirmado por unanimidade essa tese que pagamento e compensação não se equivalem para fins da aplicação do artigo 138 do CTN. Presidente, se me permitir não fazer a leitura do voto todo, acho que a matéria é conhecida e... Pode passar adiante. Pode passar. Então, eu entendo, compreendo, já me manifestei em sentido contrário várias vezes, mas, né, dado esse entendimento que vem sendo firmado de forma unânime por todos os ministros do STJ, além de conhecer do recurso especial, eu, no mérito, estou dando provimento ao recurso da Fazenda Nacional. Ok, conselheira Edeli. Acompanho o relator, esse argumento da alteração da 11941, né, que alterou a 8218 para fim de redução de lançamento de multa de ofício, no caso de apresentação de decompre para liquidação desses débitos, a gente tem, para mim, continua sendo um cenário distinto, né, porque a exclusão da multa de mora aqui, ela é condicionada à denúncia da infração, né, então, essa denúncia mediante decompre sujeita a não homologação, ela permanece, para mim, condicionada, né, então, não é uma denúncia plena que permite a exclusão da penalidade. Eu só estava buscando aqui, porque quando a redução decorre de parcelamento, a rescisão do parcelamento implica o restabelecimento da redução. Eu não sei se veio uma disposição específica para o caso da redução decorrente da compensação. Mas era só isso que eu estava buscando, mas independente disso, conceitualmente, eu ainda vejo a denúncia espontânea como algo dependente de uma ação certa e definitiva. Eu acompanho. Ok, conselheira Lívia, como vota? Enquanto o STJ não nos obrigar a decidir, e eu espero que analise melhor, porque eu acho que essa decisão dele vai contra o próprio conceito de condição resolutória, ele está transformando em uma condição suspensiva, né? Mas espero que seja melhor avaliado, então eu peço, Vênia, para
para divergir do relator, presidente. Ok. Conselheiro Toselli, como vota? Eu também acho que, assim como atualmente a posição do STJ é desfavorável ao contribuinte, no passado existiam decisões favoráveis. Então, como não nos vincula, somos livres para apreciar a matéria, e eu já, inclusive, fui o relator do voto hora recorrido, e mantenho para equiparar compensação a pagamento para fins de denúncia espontânea. Acompanho, portanto, a divergência. Ok. Conselheiro Matosinho, como vota? Presidente, sempre na turma ordinária, nós votamos lá na nossa turma por não admitir a compensação como forma de utilização do Instituto da Denúncia Espontânea. Então, mantenho aí na linha do entendimento trazido pelo relator, esse entendimento, e acompanho o relator. Ok. Conselheiro Alexandre, como vota? Com a devida vênia ao excelente voto do relator, eu também mantenho o posicionamento que eu tinha na turma ordinária, então acompanho a divergência. Conselheiro Caio, como vota? A posição é conhecida, eu não vou me alongar, mas eu vou pedir declaração de voto, presidente, como eu tenho pedido nessa matéria. Mas só votou como? Porque eu não entendi. Oh, perdão, a posição é tão conhecida, eu vou divergência, presidente. Eu voto com o relator, então ficamos conhecido por unanimidade, dar provimento por qualidade. Doutor Tiago, muito obrigada pela sua participação, até a próxima. Tudo de bom, muita saúde. Até logo, presidente. Obrigado, senhores. Boa sessão. Obrigada. Isaías, relator do 40... O patrono do 42 já se encontra? Sim, presidente, se encontra. Então vamos lá. Item 42 da pauta, de relatoria do conselheiro Luiz Toselli, recorrente, Companhia Industrial de Vidros CIV e interessado Fazenda Nacional. Por favor, Isaías, pode chamar o patrono. Ok, presidente, irei convocá-lo. Obrigada. Item 42 da pauta, doutor Gabriel. Se o processo será julgado agora, favor verificar a mensagem privada no chat. Item 42 da pauta, doutor Gabriel. Se o processo será julgado agora, favor verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigada, Isaías. Doutor Gabriel, seja bem-vindo à nossa turma. Muito obrigada pela participação. Vou passar a palavra ao relator e peço, então, que o senhor desligue seu microfone, por favor. Bom dia, doutor André. Obrigado. Obrigada. Então, conselheiro Toselli, o senhor está com a palavra. Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela contribuinte em face do acórdão final 714 da 302, o qual, por maioria de votos, não conheceu do recurso voluntário. Por bem resumir o litígio, reproduz o relatório constante na decisão recorrida. O presente PAF iniciou-se com a apresentação de declaração de compensação apresentada pela empresa, no qual pretendia quitar débitos próprios de IPI com crédito decorrente do PAT, tendo em vista a isenção de IR que se encontrava por se encontrar na área da SUDENE. A compensação em questão, a princípio, estaria autorizada, nos termos do 581 do RIR. Contudo, deveria ser feita diretamente na escrita fiscal do contribuinte, e não via pedido de compensação. Desta feita, por ausência de base legal para a formulação da declaração de compensação, em um primeiro momento, o pedido do contribuinte foi indeferido, como se observa da decisão de folha 116. Devidamente intimado, o contribuinte apresentou manifestação, demonstrando o equívoco cometido quando apresentou a declaração de compensação, uma vez que essa deveria ser realizada diretamente na escrita fiscal do IPI, como determina a lei. Afirmou ainda, em que pese a apresentação da DECOMP tratada nesse processo, a compensação foi feita de forma correta na escrita, e por isso a cobrança do débito indicado naquela declaração deveria ser considerada como indevida.
Ao analisar o apelo do contribuinte, a DRJ de Recife, como se observa do acórdão de folha 135, entendeu pela nulidade do despacho decisório, uma vez que a autoridade administrativa decidiu por admitir a DECOMP apresentada mediante formulário de folha 1, sem que fosse apontada a razão para a não utilização do PER-DECOMP, indo de encontro ao que se estabelece o comando normativo, era a declaração em papel, na verdade. Dessa feita, em novo despacho decisório, a autoridade administrativa entendeu por bem acatar a declaração de compensação como pedido de ressarcimento. Entretanto, constatou-se naquela decisão que o contribuinte apurou diversos valores devidos de IPI suficientes para absorver todo o incentivo referente ao PAT solicitado na declaração de compensação e, assim, nesse caso, o direito ao crédito de IPI deveria ser exercido na escrita. Por isso, entendeu que o fato do contribuinte ter apurado IPI devido em 2004, em valor suficiente para absorver o incentivo objeto de análise nesse processo, impossibilita que tal importância seja utilizada para ressarcimento ou compensação, inviabilizando a homologação da compensação. Como não houve homologação, determinou-se a cobrança do débito indevidamente compensado. Ao receber a intimação com o teor do novo despacho, o recorrente apresentou nova manifestação, reafirmando o equívoco na apresentação da declaração, porque já estava feita na escrita. Assim, requereu expressamente a desconsideração daquela declaração, tendo em vista que a utilização do crédito proveniente do PAT já tinha sido adequadamente realizada através da escrita, cancelando ainda qualquer cobrança contrária à recorrente. Contudo, como se observa da decisão de folhas 274 e seguinte dos autos, ao analisar a manifestação, a DRJ de Recife entendeu que faltaria à autoridade julgadora competência para apreciar o pedido de cancelamento da declaração de compensação. Assim, não se conheceu da manifestação de conformidade apresentada, e está aqui o acórdão, a emenda. Não concordando, a recorrente apresentou recurso, no qual repisa os argumentos apresentados, em especial o equívoco ao apresentar a declaração, a necessidade de cancelamento desta e, subsidiariamente, que seja afastada a cobrança determinada no despacho decisório combatida nos débitos indicados. Tramitado o feito, o colegiado a qual manteve o teor da decisão de primeira instância, fato esse que ensejou não conhecimento recursal. A contribuinte, então, interpôs recurso especial à primeira turma, que foi admitido nos seguintes termos. E aqui eu transcrevo o exame de admissibilidade. Eu vou me abster de ler. Só vou ver os paradigmas. A ementa do paradigma 1301, se o contribuinte apresenta pedido de cancelamento de ofício do PER, manejando manifestação de conformidade, o argumento de que inexiste o débito declarado por erro, a autoridade fiscal deve receber a manifestação como pedido de revisão de ofício. Aqui tem o trecho do voto vencedor, e o acórdão 14.02.003.703 igualmente demonstra a divergência suscitada. E aqui está a emenda. A divergência jurisprudencial foi demonstrada. Ao apresentar as razões que justificariam a reforma do recorrido, o recorrente esclarece que seu objetivo nesse recurso é que sua manifestação seja recebida como pedido de revisão de ofício, viabilizando assim a extinção dos débitos equivocadamente constituídos por meio do PER-DECOMP, e que nesta perspectiva a CSRF não realizará qualquer juízo acerca do cancelamento da declaração, apenas determinará a remessa dos autos para que o órgão competente o faça. A divergência apresentada não tem o sentido de defender a tese de que o CARF deveria julgar questão sobre cancelamento de PER-DECOMP. Aliás, os paradigmas, na mesma linha que o acórdão, também entenderam que esse tipo de apreciação não é de competência do CARF, mas dos delegados. Em relação a isso, portanto, as decisões são convergentes. O que a recorrente questiona é o encaminhamento final dado ao processo. Isso porque o posicionamento final do recorrido, de simplesmente não conhecer do recurso, implica indecisão que resulta na cobrança imediata do débito declarado na declaração de compensação. Já os paradigmas, ao determinarem o retorno dos autos à delegacia de origem, a fim de que esta receba a manifestação como pedido de revisão de ofício, e com a decisão de converter a manifestação em pedido de revisão de ofício, teriam provocado de antemão uma análise da DRF antes da cobrança do débito. É nesse ponto que reside a divergência jurisprudencial e ela está caracterizada. Chamada a se manifestar, a Procuradoria ofereceu contra-razões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida. É o relatório, presidente. Ok, conselheiro. Obrigada. Vou pedir, então, eu vou marcar aqui seu tempo, doutor. Só fique à vontade, 15 minutos.
Obrigado, doutora Andréa. Primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar as ilustres conselheiras, os ilustres conselheiros, o que faço na pessoa da presidente desta turma e do conselheiro relator, respectivamente. Bem, como bem colocado pelo conselheiro relator, a controvérsia posta para o julgamento para essa primeira turma é determinar, neste caso concreto, qual deve ser o posicionamento do CARF quando o contribuinte constitui, por meio de decomp, equivocadamente, um crédito tributário que sabidamente é inexistente, pois já foi extinto da forma apropriada por meio de compensação na escrita fiscal da empresa. Diante dessa controvérsia, 3 caminhos são possíveis para este CARF. O primeiro é fazer como a turma ordinária, a turma recorrida, que é simplesmente declarar-se incompetente regimentalmente para analisar qualquer questão relacionada ao cancelamento da decomp e permitir a manutenção de um crédito sabidamente improcedente. O CARF pode, alternativamente, declarar-se competente regimentalmente para analisar a análise da decomp e, eventualmente, se debruçar sobre o erro cometido pelo contribuinte e cancelar o pedido de compensação, o que acredito que estamos todos de acordo, que extrapola a competência desta turma, que, de acordo com o regimento e a legislação, compete atribuir uniformidade à interpretação da legislação tributária federal e invadiria a competência das delegacias da Receita Federal, ou este CARF pode admitir e receber a manifestação de conformidade com pedido de revisão de ofício, encaminhando para a autoridade competente para que esta, sim, proceda à revisão da decomp em razão do erro de fato cometido pelo contribuinte. Esse terceiro caminho, esse terceiro posicionamento é o defendido no recurso especial da recorrente e é a decisão mais adequada, apropriada e equilibrada para o caso. E eu pretendo demonstrar nos próximos minutos, de forma bastante breve, que o CARF receber a manifestação de conformidade com pedido de revisão de ofício é permitido em razão de 3 fundamentos. Primeiro, esta decisão do provimento do recurso especial privilegia os princípios e regras do processo administrativo tributário, privilegia objetivos institucionais buscados pela Receita Federal do Brasil, constante no parecer normativo número 8 de 2014, e também é um posicionamento, é uma decisão que, de modo algum, encontra obstáculo na jurisprudência deste CARF. Pois bem, com relação aos princípios do processo administrativo tributário, estou convencido de que não há controvérsia e desacordo que o objetivo primordial do processo administrativo tributário é realizar um controle de legalidade do lançamento. É ser um filtro qualitativo e das matérias de fato de créditos constituídos pelos contribuintes ou pelo fisco. Estamos todos de acordo que a existência do processo administrativo tributário existe para que eventual débito escrito em dívida ativa seja dotado de rigidez, certeza. Ora, não me parece razoável afirmar que um processo administrativo tramite durante anos, porque o processo existe desde 2005, em que restou cabalmente comprovado de que o débito encontra-se extinto, tal como dispunha a legislação, que é que a compensação fosse realizada diretamente na escrita fiscal, e, durante o trâmite no CARF, esse débito não seja extinto e encaminhado para a cobrança em dívida ativa. Cobrança em dívida ativa essa que, quando chegar no judiciário e forem opostos embargos à execução fiscal, implicará, inclusive, sucumbência para a Fazenda Nacional. Então, afirmar que o CARF simplesmente é incompetente para analisar qualquer questão relacionada a um pedido de revisão do decomp é apegar-se a um formalismo excessivo que, de modo algum, contribui para que o processo administrativo tributário realize sua função primordial. Com relação à questão do formalismo, eu gosto muito de lembrar das lições do professor Sérgio André Rocha, que em obra direcionada ao processo administrativo fiscal, diz que o contencioso administrativo é dotado de um formalismo finalístico. Isto é, as regras procedimentais e processuais, elas devem ser aplicadas e seguidas até que não cause e não seja um obstáculo ao exercício da função pública da autoridade pública, que no caso do processo administrativo é impedir
que créditos tributários sabidamente improcedentes vão a juízo e sejam executados, o que é negativo tanto para o contribuinte como para o fisco. Portanto, a decisão de provimento deste recurso especial, ela privilegia a função institucional do CAF, impedindo débitos equivocadamente constituídos sejam levados para a cobrança. O artigo 2º da Lei 9748, que rege o processo administrativo no âmbito federal, ela afirma que, dentre outros princípios, a administração pública se norteará pela segurança jurídica, pelo interesse público e pela eficiência. Estamos convencidos, a recorrente está convencida, senhores conselheiros, de que eventual encaminhamento de um débito, que, como bem pontuado pelo relator, encontra-se extinto, pois foi compensado na escrita fiscal da empresa, não traz segurança jurídica ao contribuinte, ao particular, que vai ter que conviver com um débito que ele já extinguiu na sua escrita fiscal, não atende ao interesse público, pois não é da função da administração pública cobrar um crédito tributário sabidamente improcedente, não é esse o princípio que norteia a administração tributária, e não trará eficiência, porque certamente iremos travar no judiciário uma discussão que já poderia ter sido eficazmente resolvida no âmbito administrativo. O segundo ponto que eu gostaria de expor é de que o provimento do recurso especial, como disse anteriormente, privilegia os objetivos institucionais buscados pela própria Receita Federal do Brasil. O parecer normativo número 8 de 2014, uma norma complementar, de forma bastante qualificada, como de costume todos os pareceres normativos da Receita Federal são, traz uma série de hipóteses em que será possível rever de ofício créditos tributários equivocadamente constituídos pelos contribuintes. Uma leitura sistematizada do parecer normativo número 8 traz imediatamente a sensação de que a Receita, ao editar aquele parecer, tentou reduzir, de todas as formas possíveis, discussões inócuas e que não têm utilidade prática nem para o contribuinte nem para o fisco com relação a créditos constituídos de forma equivocada pelo sujeito passivo. O parecer normativo ele traz hipóteses de revisão de ofício de débitos declarados em DCTF, na antiga DIPJ e em DECOMP, como é o presente caso. E ao tratar do pedido de revisão de ofício de débitos constituídos em DECOMP, consta no parecer normativo que a revisão de ofício vai ser possível ainda que o crédito tenha sido encaminhado para a dívida ativa. E, em seguida, o parecer normativo fala que em DECOMP a revisão de ofício poderá ocorrer ainda que não tenha sido instaurado o litígio administrativo, que é o caso do presentes autos, em que, por não impugnar o direito creditório e apenas falar da extinção ou da desconsideração da DECOMP, a DRJ, tanto como a turma CO, não conheceu do recurso e não instaurou o litígio administrativo. Então, para este caso, que é o caso dos autos, o parecer normativo número 8 de 2014 da COSIT prevê a possibilidade de revisão do débito equivocadamente constituído ainda na esfera administrativa. Então, senhores conselheiros, a proposta da recorrente no seu recurso especial e eventual provimento do recurso pela primeira turma dessa Câmara Superior, de forma alguma, será uma decisão aventureira. Pelo contrário, ela só concretizará objetivos que são almejados institucionalmente pela Receita Federal do Brasil, como é possível verificar na edição desta norma complementar. Por fim, e já encaminho a minha exposição para o final, nós tivemos o cuidado de revisitar a jurisprudência do CAF posterior à interposição do nosso recurso especial. E verificamos decisões de fevereiro de 2021, por exemplo, em que na ementa consta que, salvo inexatidões materiais, o CAF, devidamente comprovados pelo contribuinte, o CAF é incompetente para analisar pedidos de cancelamento da DECOMP. Ora, essa ementa poderia ser lida da seguinte forma também. O CAF é competente para cancelar pedidos de compensação, desde que o erro material esteja comprovado pelo contribuinte. Neste sentido, o acórdão recente, de fevereiro de 2021, ele vai até além do que foi requerido no nosso recurso especial, em que
enfatizamos, não solicitamos que o CARF cancele a DECOMP, mas que, diante dos fortes indícios de que o débito encontra-se extinto, já que a empresa recorrente juntou a escrita fiscal do período em que deduziu o PAT conforme determinava a legislação, apresentou DCTF da competência que reflete o valor do IPI obtido na escrita fiscal e apresentou DARF de pagamento do valor constante na DCTF do período e na escrita fiscal onde houve a compensação do PAT. Com relação aos acordos paradigmas, como bem pontuou o ilustre conselheiro relator, eles têm questão jurídica e de fato bastante semelhante à do caso. A distinção dos acordos paradigmas para o presente caso é que naqueles casos os contribuintes não se desincumbiram do ônus de demonstrar que efetivamente os débitos confessados em DECOMP haviam sido extintos, mas mesmo assim naquela oportunidade o CARF admitiu receber a manifestação de conformidade com o pedido de revisão de ofício. E eu afirmo que naquela oportunidade os contribuintes não se desincumbiram desse ônus, porque eles afirmavam que o débito declarado em DECOMP não existia, mas apresentaram apenas DCTF retificadora, sem apresentar a documentação contábil que lastreava a retificação da DCTF. O que não acontece no presente caso, em que, repito, a empresa recorrente não apenas afirmou que o débito de DECOMP não existia, como apresentou a escrita fiscal do período, onde realizou corretamente a dedução do PAT, a DCTF, com o valor refletindo a escrita fiscal, e o DARF de pagamento. Então, senhores conselheiros, se naquela oportunidade o CARF admitiu, recebeu o pedido, a manifestação de conformidade, com o pedido de revisão de ofício, com mais razão deve agora dar provimento a esse recurso especial. São essas as questões que eu gostaria de expor. Eu agradeço a atenção do colegiado e me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos de fato. Obrigado. Obrigada, doutor conselheiro. Rosélio, você está com a palavra. O recurso especial é tempestivo e atende os demais requisitos. Especificamente quanto à divergência jurisprudencial, cumpre esclarecer que, embora não haja plena identidade entre os casos concretos comparados, afinal, os paradigmas envolvem pedidos de cancelamento de DECOMP em razão da alegação de inexistência dos débitos que haviam sido confessados, ao passo que o presente caso envolve compensação que deveria ter sido formalizada exclusivamente na escrituração e não por intermédio de DECOMP. A divergência interpretativa se faz presente em relação aos efeitos do pedido formulado em sede de manifestação de conformidade para cancelamento de declaração de compensação que não foi homologada sob fundamento de ausência de crédito. Nesse ponto, os paradigmas decidiram no sentido de evitar a imediata cobrança do débito confessado, determinando a análise do mérito do pleito pela DRF, para que esta receba a manifestação como pedido de revisão. Já a decisão ora recorrido, em sentido oposto, não conheceu do recurso voluntário e, consequentemente, autorizou a imediata cobrança do débito informado na declaração de compensação. Diante, então, da caracterização do necessário dissídio, conheço do apelo. Você quer discutir, presidente? Eu posso continuar? Mérito. A controvérsia diz respeito à possibilidade ou não de cancelamento de DECOMP. Peraí, só um minuto, conselheiro. A conselheira dele pediu a palavra. Dele não estou ouvindo você falar. Eu sugiro que a gente discuta o conhecimento. Então vamos lá, que eu realmente estava olhando aqui. Vamos lá. Ainda não consegui chegar a uma conclusão. Vamos lá, pode falar. O despacho decisório, ele dá o segmento nessa vertente, sob essa premissa interpretativa de que o não conhecimento no recurso, no acórdão de recurso voluntário, implicaria a cobrança, mas processualmente um não conhecimento em face de uma decisão de DRJ, né? Tinha passado por ela aqui, fechei. Não, acho que ela está aqui em cima. A decisão de DRJ foi no sentido de não conhecer da manifestação de inconformidade,
sob a premissa de que falta competência essa autoridade julgadora para apreciar o pedido de cancelamento apresentado em sede de manifestação, devendo a contribuinte se reportar em tal sentido à DRF Recife. Então, remeteu, entendeu que não cabia a ela, deveria ser apreciado pela DRJ de Recife. Quando o acórdão de recurso voluntário nega conhecimento ao recurso voluntário, então, no meu entender, prevalece aqui a decisão de primeira instância, porque nesses casos nós já tivemos, né, um outro caso em que foi o conselheiro André até me alertou para rejeitar o paradigma, que eu acho que era um desses aqui, inclusive, se eu não me engano, um paradigma do Flávio, né, semelhante ao 1301-002-243 que está mencionado aqui, em que o entendimento era também só que ele usou, no caso, o anular a decisão recorrida, mas a consequência final, né, o resultado processual é o mesmo, que é remeter como pedido de revisão de ofício. Então, e o outro paradigma, o 1402, também diz que é a DRF competente. Então, o fato desses dois paradigmas fazerem a conversão imediata em pedido de revisão de ofício contra o acórdão recorrido, que não conheceu do recurso voluntário, depois de uma decisão de primeira instância que dizia que a competência era da DRF Recife e não da autoridade julgadora para apreciar esse pedido, me parece que as decisões são convergentes, né? Eu entendo o posicionamento do conselheiro Toselli, alinhado aqui ao despacho de admissibilidade, no sentido de que, aparentemente, o acórdão recorrido teria determinado a cobrança, mas eu não concordo com essa interpretação. Eu acho que a negativa de conhecimento, diante de uma decisão de DRJ que diz que quem é competente para apreciar o pedido de cancelamento é a DRF, é a mesma decisão dos paradigmas. Então, eu visualizo aqui uma convergência para não conhecimento do recurso especial. Matosinho participou do recorrido, né? Então, acho que a gente pode talvez ter mais elementos de debate aí. Eu vou devolver a palavra ao relator, depois passo ao Matosinho. Por favor, conselheiro Toselli. Aquela nossa história da grande desvinculação, muitas vezes, da teoria e da prática. Com a devida vênia, teoricamente, concordo plenamente, mas na prática, se eu, Toselli, não der o direcionamento aqui, o contribuinte vai ser cobrado. Por que eu digo isso? Inclusive nesse caso, se você for ver, que me chamou a atenção, você vê que o processo aqui esse auto é 2019-96. O originário é um que já está ali, ó, na bala. Acabou aqui, pau. O contribuinte já vai receber a carta de cobrança amanhã. Então, eu tive muita dificuldade em escrever se, consequentemente, autorizou a cobrança. Porque isso é da minha vivência prática de 20 anos de tributário. Se você não dá um direcionamento pontual, esse processo vai gerar um outro processo, que é um mandado de segurança, e não vai ter a eficácia dessa decisão. Nós, inclusive, eu acho que na sessão passada tivemos uma grande discussão num caso, acho que foi eu Alívio e o Matosinho acabamos sendo vencido, que era eu sei que não tem muito a ver, que era uma concomitância lá, que a gente discutiu muito isso, de dar uma satisfação prática para a nossa decisão. Então, foi um ponto que, assim, eu tive a cautela, mas, assim, se eu pudesse apostar, eu apostaria o meu apartamento e que a Receita Federal vai cobrar se a gente não conhecer esse recurso. E aí, qual que é a divergência? Esse que é o ponto. É justamente esse efeito. Ainda que não seja o efeito de imediata cobrança, foi essa a minha dúvida na retenção, ao menos que seja suspenso
até uma análise pela DRF, porque não conhecer o recurso por essa divergência teórica, vamos dizer assim, a consequência prática não é a que nós estamos desejando, inclusive, eu acho que também não seria a sua, dele, porque a sua é, olha, DRF analise, a minha é, suspenda o processo e DRF analise nos autos desse processo. Então, assim, eu fico muito preocupado e não conhecer e gerar um outro processo. Por isso que eu encaminhei meu voto nesse sentido, entendeu? Matosinho. A senhora me pergunta. Enquanto doutor, os conselheiros estão em debate. Claro. Matosinho, por favor. Eu fui revisitar aqui o acórdão, foi o Flávio foi o relator, a Maria Lúcia Miceli que fez o voto vencedor. E a própria Maria Lúcia cita expressamente no seu voto a competência da unidade de origem, ela reafirma a competência da unidade de origem para rever de ofício a situação, né, concreta. Cita um precedente aqui, que é da relatoria do conselheiro Rafael Vidal, aqui da Câmara Superior, no mesmo sentido, né, de não alargamento da competência dos órgãos de julgamento para questões atinentes à retificação, né, ao cancelamento, que é competência da Receita Federal. Eu entendo o posicionamento aí do Toselli, e sempre tem uma preocupação, às vezes a gente faz até um obter dictum, né, em alguns acordes, para direcionar, olha, que pese esse não conhecimento aqui, a unidade tem o poder dever de revisar. E tem mais o poder dever, como bem citado pelo patrono, no sentido do parecer normativo, que vincula, se não vincula o CAR, vincula a Receita. Né? Então, esse direcionamento para a unidade de origem é obrigatório. Né? Eu acho que, inclusive, no primeiro momento, ao invés de instar o CAF, o patrono deveria ter instado o contribuinte deveria ter instado a unidade a cumprir o que determinou o acórdão de origem. Então, assim, tecnicamente, também, eu até não tinha entrado nessa linha que ele falou da questão do conhecimento, mas tecnicamente não há divergência. E até porque não se conheceu pelos mesmos fundamentos, porque a competência não é do CAF. A diferença é que um determina que ela faça o que ela tem que fazer. A rigor é isso que está se discutindo aqui. Receita, faça o que você tem que fazer. Você já tem um parecer que te manda fazer isso. Né? Então, nós somos um pouco até pretensiosos, de um certo modo, ao determinar que a Receita faça o que ela tem, por obrigação legal, fazer. Né? Eu entendo que muitas vezes a unidade extrapola e erra na mão e fala, não, o CAF já decidiu. Né? Então, é uma questão mais de direcionamento do que de decisão. Não me parece que tem nenhum efeito concreto no sentido de que, ao rejeitar aqui, nós estamos dizendo que pode cobrar. Claramente não. O próprio acórdão, né, recorrido não diz isso. Não diz isso, não induz essa conclusão. Mas, enfim, é para compartilhar com o debate. Acho assim, é um excesso de zelo acolher isso aí e dizer para a Receita fazer o que ela fez, o que ela tem que fazer. Claramente estabelecido na norma regimental, na norma expedida pela própria Receita, que é o parecer normativo. Conselheiro Edeli, depois conselheiro Caio. Só vai ficando mais complexo, né? Estou me posicionando em relação ao conhecimento do recurso especial. Então, demonstração da divergência aqui. Será que a Lívia caiu? Eu só estou vendo você. Lívia está aí, eu estou vendo todo mundo. Ok. Então, especificamente no âmbito de conhecimento e demonstração de dissídio jurisprudencial, o contribuinte não teve sucesso porque os paradigmas são convergentes com o recorrido. E digo mais, porque continuando a leitura aqui do recorrido, vejo fundamento autônomo e inatacado, porque a conselheira redatora
a Maria Lúcia, ela também constrói a tese de não conhecimento porque não há litígio instaurado nem na manifestação de inconformidade, nem no recurso voluntário. Então, em razão da estrutura específica de defesa trazida pela contribuinte, aqui nesse caso, existe mais um fundamento para não conhecer do recurso voluntário, que é a ausência de motivos de fato e de direito, pontos de discordância para apreciação pelo colegiado. Então, ponto 1, colegiado não é competente. Segundo, não tem, o contribuinte não exerceu o direito de defesa, como exige o PAF, para que esse colegiado, ainda que fosse competente, se manifestasse. Então, em termos de divergência. Quanto a posicionamento, já tenho voto, né, no sentido de que deve ser dado o PAF nessas circunstâncias, mas o contribuinte não conseguiu estruturar o recurso especial para que a gente aprecie a competência, né, não trouxe paradigmas que reconhecessem a competência do CARF para apreciar esses litígios. Em prevalecendo a decisão de primeira instância, discordo do conselheiro Toselli. Recursos que conferem suspensão da exigibilidade são aqueles previstos na lei processual, o que não é o caso de pedido de revisão de ofício perante a DRF. Não vejo nenhuma irregularidade administrativa em se promover a cobrança na pendência do pedido de revisão de ofício. Então, insisto na minha divergência de não conhecimento, agora por 2 fundamentos, porque os paradigmas são convergentes e porque há fundamento inatacado no acórdão recorrido. Ok, conselheiro Caio, depois conselheira Lívia. Eu só gostaria de ponderar que o conhecimento do recurso especial, ele é uma atividade processual, ele é uma atividade objetiva, prévia ao mérito, que permite, então, aí sim ser atendido os requisitos, que são múltiplos, falamos tanto isso, né, na segunda-feira, aí sim você adentra o mérito. Então, eu acho que todas as questões meritórias, todas as questões, vamos por assim, consequenciais do mérito ser julgado assado, ou da forma X ou da forma Y, elas não podem influenciar o conhecimento. Eu entendo o apelo do conselheiro Toselli por justiça, de que dentro da experiência dele, ele sabe que isso vai gerar uma cobrança indevida, mas isso não pode contaminar a verificação do cabimento do recurso, que é objetiva e meramente processual, né? O próprio Toselli fala que, cita nos votos dele, né, a citação da Eros Grau, que a gente não vai, a faculdade, aprender justiça, vai aprender direito. Então, acho que é bem aqui o caso, né? Então, lembrando que, aproveitando esse caso, né, até para levar para os demais, não pode, o que nós achamos, o que nós entendemos do mérito, e principalmente o seu consequencialismo, ele não pode de jeito nenhum contaminar a decisão processual prévia de admissão. Obrigado, presidente. Ok, conselheira Lívia. Quanto a... Eu tinha ficado na dúvida quanto à questão do fundamento inatacado, mas lendo o voto, ela só decide que ele não trouxe documento por causa desse preconceito dela de que não é nem competente. Então, assim, uma coisa tá vinculada à outra. Eu acho que não são 2 fundamentos autônomos. Ela só disse o primeiro porque ela já tinha decidido o segundo argumento. Então, no primeiro momento, eu falei, não tem fundamento inatacado, mas lendo a decisão, eu tive essa leitura que ela fala, você só quer a reconsideração da DECOMP, e por isso você não provou. Então, é um argumento só. Você se limita a pedir que desconsidere a DECOMP, e você nem me provou. Então, mas se tivesse provado, ela continuaria não dando, porque não desconsideraria a DECOMP. Então, assim, eu não considero que esteja um fundamento inatacado, não. Quanto à questão dos paradigmas, o segundo paradigma, ele até também não conhece do recurso e determina a conversão da manifestação de inconformidade em revisão de ofício. Então, ele é convergente.
mas o primeiro, ele anula a decisão recorrida e encaminha. Então, ele conhece do recurso, ele anula a decisão recorrida e encaminha para que seja para que seja cobrado via decisão e acho que processualmente a diferença é importante, porque ele acaba analisando o mérito, e analisando o mérito ele fala, isso aqui, essa decomp tem que ser anulada e vista como revisão de ofício. Então, eu acho que o para 1301, final 243, ele é convergente porque ele faz o que o contribuinte quer. Ele anula a decisão recorrida e ele diz, ó, eu olhei o processo e acho que isso aqui anula a decomp e ela tem que ser revista como revisão de ofício. É sutil, mas é um encaminhamento bem diferente. É diferente você não conhecer e mandar ver como revisão de ofício e você conhecer do recurso e dizer, não, tá errado, e anula a decomp e ela tem que ser vista como revisão de ofício. Então, acho que pelo primeiro paradigma daria para conhecer, assim, só pediria que consideração sobre essas duas diferenças do dispositivos dos acórdãos, né? Eu vou terminar com o conselheiro Toselli. Doutora Ideli, vamos tentar objetivar a sessão, porque senão a gente vai ficar no debate, e vou terminar, então, com o conselheiro Toselli, e depois eu vejo com o doutor se é esclarecimento de fato. Vamos lá, Toselli. Não, aqui, na verdade, quando eu falei do consequencialismo, foi mais para tentar colocar a discussão contra a premissa que a Ideli levantou. Eu, em nenhum momento aqui eu estou conhecendo pelo mérito, mas longe disso. Se você for ver a minha divergência aqui, é a possibilidade do CARF converter ou não uma manifestação de inconformidade em pedido de revisão. É essa a divergência. Os paradigmas, o CARF chegou e falou, eu sou competente para transformar uma manifestação de inconformidade em um pedido de revisão, mas eu não sou competente para apreciar o pedido de revisão, mas sim para dar efeitos da manifestação de conformidade para que seja recebida pelo órgão competente como se fosse um pedido de revisão. E aqui, para mim, a divergência é clara. O recurso, o acórdão recorrido, falou, não vou conhecer do recurso. Então, quando ele fala isso, ele falou assim, ou seja, não me cabe nem apreciar pedido, e nem transformar manifestação de conformidade em pedido de revisão. Já o paradigma, um conheceu, anulou, e o outro falou, eu não sou competente para analisar o pedido, mas eu realmente reconheço que a sua manifestação deveria ter o efeito do pedido. Se você for ver o despacho decisório, foi aí que me convenceu, ele fala justamente isso, que a divergência é dos efeitos do pedido, e não o mérito da discussão. A gente está num ponto delicado, porque não é uma coisa comum. Então, aqui, por mais, assim, esforço que eu vejo, a questão, para mim, me parece muito prévia ao que o recorrido falou, não vou conhecer. Ou seja, não cabe a mim falar que a sua manifestação de inconformidade pode ser recebida como um pedido. O paradigma fala, não, eu aceito. Gente, está aí a divergência. Então, só para pontuar que realmente esse autorizando a imediata cobrança do débito, eu vou tirar, porque foi uma convicção minha. Eu vou melhorar aqui só esses 2 pontos, para no conhecimento falar exatamente isso, que a divergência é justamente na transformação, entre aspas, né, via processo administrativo de manifestação em pedido de revisão, e dependendo do encaminhamento, dentro do conhecimento, eu ainda colocaria um tópico que a própria DRJ já pediu assim, que isso deve ser respeitado, dependendo do julgamento aqui do colegiado, certo, presidente? Ok, conselheiro Toselli. Doutor, o senhor vai fazer o esclarecimento de fato, porque senão a gente vai iniciar a votação. Presidente, eu queria só fazer uma questão de fato, queria contribuir com os debates da turma. Mas não, você não pode contribuir com os debates, você pode fazer o esclarecimento de fato. É o esclarecimento de fato. O presente caso, ele é de 2019-96, mas o caso é desde 2005. Tudo isso para dizer que, no julgamento do recurso voluntário, realmente os autos foram desmembrados e já foi encaminhado para a dívida ativa.
o débito cobrado. Então, tudo isso para dizer que a importância deste tribunal de dar a orientação e de orientar o posicionamento do CAF é relevante, porque, infelizmente, a autoridade administrativa não fez o que deveria fazer, que é aplicar o parecer normativo. No que tem isso você já falou na sua sustentação oral. Desculpa ele interromper. A gente tem uma pauta extensa, eu peço 1000 desculpas, tá bom? Sem problema. Obrigada. Doutora Edeli. Mantenho a divergência em relação a... Continuo lendo aqui o acórdão recorrido e, para mim, é expresso. A DRJ, por sua vez, deixa de conhecer da defesa, uma vez que se limita ao pedido de cancelamento da DECOMP, análise que seria de competência da DRF, sem reparos à decisão recorrida. Então, para mim, a consequência das decisões, né, a conclusão das decisões é a mesma. O 1301, embora ele use, ao invés de não conhecer, ele use anular, deve ter tido alguma circunstância específica na decisão recorrida que demandasse a nulidade, a conclusão dele é anular para encaminhar o processo à unidade de origem a fim de que esta receba a manifestação de conformidade como pedido de revisão de ofício. Então, como a DRJ aqui já havia dito também que ela não é competente, que a apreciação do pedido cabe à unidade de origem, então vejo alinhadas aqui as decisões, entendo que os acórdãos são convergentes e, embora concorde com a importância do tribunal, como diz o patrono, é necessário que o recurso seja manejado corretamente para que a gente possa exercer a nossa competência de uniformização de jurisprudência. Eu ainda tenho a impressão de um fundamento autônomo aqui, concordo com a conselheira Lívia que é uma visão possível, mas tenho para mim que talvez a conselheira Maria Lúcia, quando colocou essas circunstâncias, ela quis dizer que, dependendo da argumentação, poderia ser estabelecida a competência do colegiado. Então, considerando os termos específicos da defesa apresentada aqui, que ela manteria o entendimento de não conhecimento da DRJ. Então, eu tenho dúvida ainda se isso aqui é um fundamento inatacado, né? Os argumentos da conselheira Lívia me sensibilizam, mas eu tentaria escrever para ver se realmente não é. Mas, de qualquer forma, o alinhamento dos paradigmas ao recorrido, a convergência dos paradigmas ao recorrido impõe para mim o não conhecimento do recurso. Por isso, divirjo. Ok. Conselheira Lívia, como vota? O dispositivo da 1302, é importante dizer se conhece ou não conhece do recurso, né? O acórdão 1302, 1301, desculpa, o relator conhece, aí o voto vencedor, ele não diz se ele conhece ou se ele não conhece, mas ele fala, ressalta a incompetência do CAF para decidir o conflito posto nos autos. Então, aparentemente, ele não está conhecendo, mas, ao mesmo tempo, ele fala que decide que anula, então, anula, para mim, a decisão de mérito, enfim, do jeito que ficou o dispositivo, no mínimo, não consigo entender se ele conheceu ou se ele não conheceu do recurso, mas, pelo dispositivo, eu diria que ele conheceu, embora pelo teor do voto, dá para dizer que não. Mas, eu consigo, partindo da premissa que ele conheceu do recurso e que ele anulou, eu consigo estabelecer a divergência com relação a esse 1301, a esse precedente, porque o caso dos autos não conhecia do recurso e esse paradigma teria conhecido. Então, eu vou, no conhecimento com o relator pelas conclusões, e a questão do fundamento autônomo eu já expus, né? Então, eu vou conhecer o recurso, acompanhar o relator pelas conclusões, conhecendo com o paradigma 1301-002243. Conselheiro Fernando. Pois é, presidente, situação bem complicada, né, desses processos, porque o primeiro paradigma, o 1301, ele realmente, no momento ele diz que não é competente para analisar o mérito, né, agora,
em outro ele anula a decisão recorrida, né? Então fica, de fato, você olha um pedaço, olha o outro pedaço, ele dá uma dúvida, né? Dá uma dúvida. Do mesmo jeito que eu tenho dúvidas sobre aquela questão do fundamento autônomo no processo, no recorrido, né? Tem uma dúvida, realmente, eu não sei exatamente se a redatora quis dizer aquilo ou não, ou se é só uma decorrência de achar que não tem competência, né? Embora, né, volto a dizer, se ela não conhece do recurso, porque não tem competência, é complicado. E aqui o voto do Flávio, que é o voto vencedor no recorrido, ele anula e determina retorno para analisar como se fosse revisão de ofício. É complicado. Presidente, a conselheira Edeli pode fazer algum esclarecimento antes de eu... Pode. Estava esperando o senhor votar. Estava esperando o senhor votar para passar a palavra para ela. Não, talvez seja melhor depois? A senhora quer votar depois? Prefiro. Então, conselheira Edeli, por favor. É só sobre isso, porque depois do voto eu voltei no 1301. O que aconteceu ali? A DRJ havia apreciado o pedido de cancelamento e havia indeferido por ausência de provas. Então, quando o Flávio não poderia, nessas circunstâncias, deixar de conhecer do recurso especial, propriamente, né? A decisão me parece correta, que era se ele entende que isso não é matéria de contencioso administrativo no 70235, a solução, sim, era anular a decisão da DRJ, porque a DRJ não poderia ter apreciado e indeferido a manifestação de inconformidade. Então, quando ele anula a decisão da DRJ e diz que a competência da DRF, ele se alinha ao que vem sendo dado nesse processo e o que foi dado no 1402. Né? Então, por isso o dispositivo é diferente, mas a solução é a mesma. A competência seria da DRF de apreciar um pedido de revisão de ofício. Conselheiro Fernando. Pois é, essa é a questão, né? Então, a anulação da decisão da DRJ é justamente por a DRJ ter adentrado num tema que não seria de competência no entendimento deles, dos órgãos julgadores, né? Então, por isso que ele acaba se alinhando. Aqui ele determina para voltar, no outro ele sugere que cabe à unidade de origem fazer a revisão de ofício, mas os dois, eles concordam, né? O tema sobre isso não é da minha competência, é da unidade de origem, né? Eu acho que é essa questão. A questão que ele adentrou aqui é só para declarar nula a decisão da DRJ, por incompetência para apreciar o tema, né? Então, por essas razões, com a devida vênia ao relator, considerar a Lívia que acompanha pelas conclusões, eu vou acompanhar a divergência pelo não conhecimento do recurso. Ok, conselheiro Matosinho, como vota? Presidente, foi bem importante essa intervenção da Edeli, embora eu tivesse inclinado a solução de não conhecimento. E, voltando ao voto do conselheiro Flávio no paradigma, fica bem clara essa situação, quando ele fala assim: com as devidas vênias ao ilustre relator, penso que o litígio aqui instaurado não deve ser solucionado dentro da sistemática do PAF. Com isso, ressalta a incompetência da DRJ e deste CAF para decidir o conflito posto nos autos. Assim, ele mostra claramente que, olha, eu não posso decidir sobre isso. E anulou a decisão porque a DRJ atravessou a rua e conheceu. Né? Então, claramente. Realmente, a questão de uma possível matéria autônoma, eu relendo a decisão da Maria Lúcia, acho que não existe. Acho que não existe. Mas, do ponto de vista da divergência, me parece que, eles convergem e há uma situação fática, diferente aqui, né, que faz com que a decisão lá seja diferente. A única diferenciação entre o acórdão do relator Flávio Correia, da Maria Lúcia, é que a decisão da RJ conheceu, e aí ele teve que anular. A da Maria Lúcia, a DRJ não conheceu, ela manteve a decisão da DRJ, dizendo que, olha, não somos competentes. Então, há convergência plena na decisão de uma e de outra questão. Então, eu não conheço do recurso também, a devida vênia aí do
entendimento do relator. Ok. Conselheiro Alexandre. Obrigado, presidente. Nesse caso, acho que o conselheiro Tosé, ele bem pontuou ali. Eu sei que no caso do 1301, eu também, a princípio, fiquei na dúvida, mas eu fui convencido pelo voto dele, então vou acompanhá-lo com relação ao conhecimento. Ok. Conselheiro Caio, como o senhor vota? Presidente, para mim não houve a instauração de dissídio jurisprudencial válido, então eu voto com a divergência para não conhecer. Ok, eu também acompanho a divergência, então foi não conhecido por maioria, vencido o relator, vencido a conselheira Lívia, que votou pelas conclusões, e o conselheiro Alexandre. Voto vencedor, vamos, doutora Edeli, a senhora pode fazer o voto vencedor? Então, pois não, doutora Lívia, pois não. Só, não sei se os outros conselheiros acompanharam também a questão de fundamento inatacado. Seria bom deixar claro para não... para ver como vai ficar o voto vencedor, né? Pode falar, conselheiro dele. O voto vencedor só no sentido da convergência dos acordos. Exato, isso. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Até a próxima. Eu que agradeço. Bom trabalho à turma. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia. Isaías, vamos parar a gravação.